Pega a tua Bíblia, abre ela no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. Pode achar com calma, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. Glória a Deus. Vá achando com calma, vá manuseando a sua espada com calma. Pastor, eu leio, mas eu estou sem minha Bíblia. Tem alguém do seu lado com a Bíblia aberta? Encosta aí e acompanha a leitura da palavra. Nós vamos ler agora poucos versículos, mas posterior à leitura eu vou te convidar a sentar glorificando o nome do Senhor e permanecer com a sua Bíblia aberta, amém? Todos acharam? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. Esta é a casa do Senhor. Então não cesse de dar glória a Deus, não cesse de engrandecer ao seu nome. Esta é a casa de Deus, então também não cesse de deixar com que o Espírito Santo de Deus trabalhe com a tua vida. Vou ser sincero, se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de glorificar a Deus, glorifique. Mas que você possa sentir essa grandiosa presença que está nesta noite fazendo parte de nossas vidas. Eu não sei você do seu lugar, mas mesmo com a dor que eu estava na coluna, ali sentado, mas eu estou sentindo uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Eu estava ali e o Senhor começava a falar no meu coração muitas coisas, e uma delas que Ele me disse é que hoje seria um divisor de águas para algumas pessoas aqui dentro. Hoje é um dia que o Senhor marcou, cravou na tábua do meu e do teu coração para nos fortalecermos. A ministração da palavra que eu quero trazer nessa noite para você, igreja, é para nos trazer ânimo, é para nos trazer convicção, é para nos trazer certeza do que nós queremos e para onde nós vamos, e convicção em quem nós cremos. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluias. Antes de entrar neste texto, neste mesmo capítulo, a partir do versículo 20, a Bíblia vai nos relatar sobre a última ceia, sobre a última Páscoa e a última ceia ali, ou aquela ceia pela qual Jesus participou com os discípulos, onde Jesus, juntamente com os discípulos, se reuniram. E eu fico imaginando a alegria que era para aqueles discípulos estar naquele momento com Jesus. Eu não sei se você consegue aí do seu lugar imaginar, se você consegue colocar no teu coração, memorizar no teu coração o momento que deve ter sido para aqueles discípulos estar ali com o mestre para ceiar. O culto de Santa Ceia, todos os cultos de Santa Ceia que eu participo, eu fico vendo a grandiosidade daquele momento, eu fico vendo como é um culto especial. E imagine aqueles discípulos junto com o nosso mestre, junto com Jesus, ceiando, participando daquele momento com Jesus.
E olha que naquele momento Jesus relatou aos discípulos que ali estavam queria trair. Olha que naquele momento de comunhão com os discípulos, Jesus participou de uma forma intensa com os discípulos. Jesus partiu o pão, Jesus partiu o cálice, e ali eles reunidos juntos em um momento de intimidade, pela qual Jesus tinha liberdade de falar com eles. A Bíblia diz no versículo 30, que naquele momento de intimidade, depois de repartir o pão, depois de repartir o cálice, a Bíblia diz que os discípulos, juntamente com Jesus, cantaram um hino, ou o hino. Eu te pergunto nessa noite, qual que é o hino, qual que é o louvor de adoração que você tem mais, sim, guardado dentro do teu coração? Aquele hino, aquele louvor, que quando você escuta, você consegue sentir aquela intimidade com o Senhor, você consegue sentir aquele momento de alegria na presença do Senhor. A Bíblia não relata qual foi o hino que eles louvaram, mas a Bíblia diz que eles juntamente cantaram o hino. Cantando o hino, e ali eles saíram para os montes, o Monte das Oliveiras. Quando eu estava sentado ali, e uma coisa que eu acho, uma das coisas que eu mais amo é deixar o Espírito Santo de Deus guiar a minha vida. Uma das coisas que eu mais amo é deixar o Espírito Santo conduzir as ministrações. Como o pastor disse, eu não me preocupo qual é o culto que eu vou ministrar. Eu me preocupo que as pessoas saiam de lá com um rema no coração, saiam fortalecidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando eu estava sentado ali, o Senhor falou comigo sobre essa questão deste hino. Eu não vou louvar, mas eu gostaria de fazer algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu gostaria que alguém da igreja viesse aqui. Não sei quem vai ser, mas alguém vai subir aqui para louvar um hino agora. Você vai pegar o hino pela qual você sente a maior intimidade com Deus. Aquele hino que quando você escuta, você sente a presença de Deus. Eu sei que vai ter alguém de fé e que vai levantar e vai vir aqui agora. Eu não vou indicar ninguém. Alguém vai subir aqui agora para cantar um hino. E eu convido alguém, uma pessoa corajosa, a subir aqui para cantar um hino agora, junto conosco. Não vai ter ninguém na igreja de coragem, de fé para vir louvar um hino? Porque se eu começar a louvar, não vai fluir. Vem alguém aqui louvar um hino, fazendo um favor. Aos levitas da casa, aos convidados, aos levitas da outra igreja. Eu não vou apontar ninguém, eu só quero que alguém venha louvar um hino aqui agora. E eu quero que a igreja se coloque em pé durante esse hino. Pastor, é o fim da palavra? Não. Mas é algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração enquanto eu estava sentado ali. É algo que o Espírito Santo de Deus falou muito comigo. Então eu quero que este momento seja especial para nós. Tem outro microfone? Eu vou te convidar a fechar os teus olhos durante esse hino. Os discípulos, como eu disse, a Bíblia não diz qual foi o hino, mas a Bíblia nos relata que foi algo provavelmente impactante para eles. E eu te convido a fechar os teus olhos e colocar no teu coração, a trabalhar no teu coração a alegria que é estar na presença do Senhor Jesus. Hoje nós temos a alegria de estar na presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus está à destra do Pai, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Então fecha os teus olhos. Pode louvar, irmão, pode cantar o hino. Paz do Senhor, igreja. Está louvando o hino da harpa aqui, que o nosso pastor gosta muito desse hino. Eu também gosto muito desse hino, e como o irmão chamou e ninguém se pronunciou, eu senti no coração de tocar ele, cantar ele, na verdade, né? É o número 187 da harpa. 187, a igreja me ajuda. Amém? Vamos lá, irmãos? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, linda que seja a dor. Aleluias. Me una a ti. Glórias a ti, Senhor. Sempre de suplicar
paz e descanso a mim. Teus braços dão. Canta, igreja. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Aleluias. No céu com serafim irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluias. Vai se assentando, glorificando ao Senhor. Aleluias. Aleluias. E a Bíblia diz então que após cantarem o hino, Jesus ali dialogando com os discípulos, continua a falar com os discípulos, e ali ele vai pegar 3 dos seus discípulos e vai ir até o Monte das Oliveiras, a um jardim chamado Getsêmani, um local também conhecido pela expressão de ser um local da prensa, um local de prensa, já que lá se prensava a azeitona, o fruto, para que se saísse o azeite. E a Bíblia diz então, e nós lemos a partir do versículo 36, que Jesus chega com seus discípulos até Getsêmani. Ele os deixa em um local, e a Bíblia diz que Jesus orienta os discípulos para estarem orando, uma vez que a Bíblia nos relata que Jesus começa a viver um momento de extrema pressão e tensão sobre a natureza humana dele. E a Bíblia diz que Jesus se retirou um pouco mais adiante para orar de forma sozinho, para orar de forma a estar um pouco mais distante dos seus discípulos. E a Bíblia diz que quando ele vai um pouco mais adiante, ele coloca o seu rosto em terra, ele ali se prostra e ali ele começa a clamar ao Pai, ele começa a falar com o Pai. Primeiro porque ali ele estava vivendo um momento de muita pressão, mas não havia perdido a intimidade que ele tinha com o Pai dele. Eu quero te dizer nesta noite, você pode estar vivendo o momento mais difícil da tua vida, mas se tem algo que você não pode perder, é a intimidade com Deus. Você tem um Deus todo poderoso, você tem um Deus todo zeloso, você tem um Pai. Você pode estar vivendo um momento dificílimo, mas não deixe de clamar ao Pai. A Bíblia nos orienta em Mateus 6,6 a entrar no nosso aposento, a fechar a nossa porta, a clamar ao Pai que está em oculto. E a Bíblia nos diz que o Pai que está em oculto, Ele nos ouve, e depois Ele vai nos responder e vai nos abençoar publicamente. Olha que interessante,
O Senhor, Ele nos traz orientação de momento de intimidade com Ele em oração. Ou seja, nós precisamos, na nossa caminhada, continuar tendo momentos de intimidade com Deus. Nós precisamos ter momentos de intimidade com Jesus. Nós precisamos ter momentos de intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus, então, Ele faz uma oração ao Pai, e Ele começa dizendo: meu Pai. Olha que forte, olha a intimidade. Será que quando nós nos prostramos para falar com Deus, de que maneira nós iniciamos a nossa fala com o Pai? Será que quando nós ajoelhamos, irmão, nós já começamos a reclamar? Será que quando nós colocamos o nosso joelho no chão, será que nós já começamos a murmurar? Será que quando nós colocamos o nosso joelho no chão, nós já começamos a cobrar? E ele começou dizendo: meu Pai. Você consegue entender? Intimidade. É você estar vivendo um momento difícil, mas você colocar o seu joelho no chão e dizer: meu Pai, papaizinho, olha por mim, Jesus, aleluias. É você dizer: papai, eu estou aqui. É você dizer nessa noite: papai, eu vim adorar-te. Eu não vim só louvar, mas eu vim engrandecer ao teu nome através do louvor. Eu não vim só escutar uma palavra, mas papai, eu vim abrir meu coração nessa noite, Senhor, para que o Senhor fale comigo. E a Bíblia diz que naquele momento de intimidade, Jesus rasga o coração em dizer: Pai, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, e aqui eu posso conjecturar de uma forma mais fácil de entendimento: Pai, se possível, vamos parar aqui o projeto. Sendo que ele era Deus, mas ali ele estava na figura do homem. E a Bíblia diz que ele termina dizendo: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Primeiro Jesus começou a oração com primeiro ele começa com reverência, depois ele começa com extrema intimidade, e ele continua dizendo: papai, é a tua vontade e não a minha. Nós vemos aqui numa pequena oração, Jesus tendo reverência, Jesus tendo intimidade, e Jesus dizendo: papai, é a tua vontade e não neste momento a minha. E a Bíblia diz que ele volta e ele encontra os discípulos ali dormindo. E o versículo 41 eu acho interessante, que ele fala para Pedro: vigiai e orai. Olha que interessante, Jesus disse: olha, vigia e ora. Jesus não falou: Pedro, vai orar e depois você vigia. Ele falou: vigia e ora. Uma das coisas mais importantes das nossas vidas, e vocês como jovens, é viver em constância, vigilância. Claro que nós, jovens mais antigos, também necessitamos, mas vocês, jovens mais novos, hoje são super atacados por tudo aquilo que o mundo tem oferecido. Foi dito por uma irmã aqui a necessidade de ter essa comunhão com Jesus. Existe tantas coisas hoje tentando nos tirar do foco do Senhor. Talvez tenha alguém que você queria que estivesse aqui essa noite, talvez você até convidou, mas por algum motivo essa pessoa não veio, porque algo tirou do foco. Talvez você está aqui nessa noite sentado, mas o teu foco não está aqui neste culto, o teu foco está em outras coisas. E aí Jesus disse: vigia e ora, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus se retira mais duas vezes. Eu vou de uma forma mais rápida aqui. Ele se retira mais duas vezes, ele faz a mesma oração. Eu posso te dizer com toda a convicção, igreja, se Jesus quisesse abortar aqui, ele abortava. Se Jesus quisesse que os anjos ali viessem, os anjos viriam. Mas Jesus não desistiu. Sabe por quê? Porque ele não desistiu por mim e por você. Jesus disse: Pai, eu estou aqui no local pela qual eu estou sendo prensado, mas eu não vou desistir. Talvez você se encontre hoje num Getsêmani na tua vida, e eu vou te dizer: também não desista.
Talvez o teu chamado hoje está em um Getsêmani. E eu vou te dizer, não desista. Talvez a sua casa hoje é um Getsêmani. E eu vou dizer, não desista da sua casa. Você vai ter um pouco de trabalho, filho, que eu ando um pouco, viu? Não desista da sua casa. E aí Jesus, ele continuou orando e entregando a Deus o comprometimento, a verdade daquilo que ele vinha fazer. Se você pegar este livro, você pode abrir, irmão, na Bíblia, lá no livro de Lucas 22, o versículo 44, porque eu quero ler junto com a igreja esse versículo. No livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 44, que vai nos relatar também sobre Getsêmani. Mas olha que interessante, neste versículo, o relato que a palavra de Deus nos traz, o relato que, a forma mais íntima que no livro de Lucas, algo mais forte vai nos trazer. Livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 44 diz: E posto em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, quanto mais era chegado, mais ele clamava ao Pai. E ele diz, e continua: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Ou seja, enquanto Jesus clamava, enquanto Jesus orava no Getsêmani, enquanto Jesus se colocava em uma maior agonia, a Bíblia nos diz que ele começou a gotejar suores com sangue. E conforme ele suava, aquele sangue caía no chão. Eu vou te dizer algo nessa noite. Quando Jesus estava em agonia naquele momento, fisicamente como homem, orando, e ele começou a suar sangue, e aquelas gotículas de sangue caiu no chão, sabe o que significa? Jesus em Getsêmani já começou a derramar o sangue dele por mim e por você. Conforme ele derramava no seu suor aquelas gotículas de sangue, ele já estava ali derramando, se entregando por mim e por você. E a Bíblia diz que depois ele volta, acorda os discípulos e avisa que está a ponto de chegar o traidor. Eu não vou ler o restante, mas a Bíblia diz posteriormente que Jesus, ele é preso, e Jesus, ele vai ser julgado. E olha que interessante, Jesus, ele vai ser julgado sem ter cometido crime algum, mas já chega condenado. E às vezes nós passamos por uma situação e nós já nos martirizamos. Pastor chama ali, eu preciso falar com você. Pronto, pastor, o que eu fiz? A líder chama, não. E Jesus foi para um julgamento pela qual ele era inocente, mas ele já estava condenado. E a Bíblia diz que depois de condenado, Jesus, ele foi açoitado, Jesus foi humilhado, Jesus, ele foi esbofeteado, foi cuspido na face de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a sofrer as maiores aberrações, as maiores atrocidades, mas ele havia clamado, e ele havia dito para o Pai, que ele não iria desistir, porque a vontade de Deus era soberana sobre a sua vida, sobre a sua vontade naquela hora. E a Bíblia diz então que Jesus, depois de ali apanhar muito, depois de ser humilhado muito, depois de se colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pela qual aqueles espinhos eles afundavam sobre o crânio de Jesus, a Bíblia diz que o meu rei, o seu rei, o meu Senhor e o seu Senhor, o meu Salvador e o seu Salvador, vai até a cruz. Depois ele chegar naquela cruz, já bem mutilado, por mim e por você. E eu vou te dizer algo, não é para trabalhar com o seu emocional, porque Jesus não se preocupa em trabalhar o emocional, Jesus se preocupa em trabalhar o espiritual, porque as emoções elas vão passar, mas o que é espiritual não passa. A palavra de Deus, ela não é emoção, ela é espírito, ela não passa. A vontade de Deus não é emoção, mas ela é espírito, ela é algo que não passa. Porque quando nós vivemos uma grande emoção, nós vivemos apenas um grande momento. E Jesus não viveu uma emoção na cruz.
Jesus viveu algo para a eternidade naquela cruz espiritual. E a Bíblia diz que Jesus, quando estava naquela cruz, mutilado por mim e por você, vendo aquela multidão ali ao redor, zombando, soldados zombando, pessoas zombando, todos achando ali, zombando pela qual, não está ali o rei dos judeus, não está ali aquele que disse que ia derrubar o templo em 3 dias, não está aquele ali que falou tantas acusações, tantas coisas, ele sofrendo. E a Bíblia diz que Jesus, passando por tudo aquilo, depois de estar ali dilacerado, depois de, como cientistas acreditam, depois do seu coração praticamente ter explodido dentro do seu peito, ele dá um grande brado, como muitos já ouviram, né, do brado, Tetelestai, ou está consumado. Mas Jesus, ele ali na cruz, ele consumou o projeto de Deus, ele se entregou por completo para mim e para você. Nos reunimos nessa noite, dia 30 de outubro, não sei se o horário está certo, mas agora às 21h10, para glorificarmos ao nome dele. Ele foi até o fim na cruz, para que você viesse, contasse esse testemunho, irmã, de pessoas que te amam, que te abraçam. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o amor. Em Coríntios diz sobre o amor: a igreja que não tiver o amor, ela não tem nada. E aí Jesus, depois de consumado, depois de entregue, depois de aquele centurião, aquele guarda, aquele soldado que estava na frente reconhecer que ali verdadeiramente estava o Filho de Deus, ele é colocado a um sepulcro. Mas eu quero te dizer nesta noite, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então eu vou te dizer nesta noite, jovens, se o teu chamado está no sepulcro, chegou a noite dele ressuscitar. Se aquilo que Deus te chamou está enterrado, porque ali não estava enterrado, mas estava colocado no sepulcro, chegou a noite de ressuscitar na tua vida. Pastor, que é isso? Você veio aqui para entender o propósito de Deus sobre a tua vida, para entender que o amor de Deus para com a tua vida é algo incondicional. O amor de Deus para com a tua vida, meu irmão e minha irmã, é algo incomparável. Eu vou te dizer algo aqui, sabe de uma coisa? Deus te ama e ponto. Deus te ama. Só que é interessante que Deus nos ama para que nós também compartilhemos desse amor genuíno com Ele, porque já foi falado aqui também. Como que eu demonstro o amor? Com atitudes. E uma das formas pela qual eu reconheço o amor de Cristo naquela cruz é eu deixando as minhas práticas pecaminosas para trás. E às vezes é muito difícil falar isso para jovens. É deixando ali coisas pelas quais te afastam de Deus. É deixando as suas vontades, muitas vezes carnais, para trás, para estar mais próximo de Deus. Lembra da oração que Jesus inicia em Getsemane, dizendo: meu Pai. Eu não sei se nessa noite você conseguiria, eu não estou dizendo para fazer isso agora, mas dobrar o seu joelho e começar dizendo: meu Pai. Ou você pensa: eu não sou digno de chamar agora Ele de meu Pai. Ou você pensa: quem sou eu para chamar o meu Deus de meu Pai? E eu vou te dizer: Ele é o teu Pai. Você entregou a tua vida a Jesus, como a Bíblia diz em João 12, você entregou, você crê no nome dEle, você foi feito filho de Deus. Então Ele é o teu Pai, Ele é o teu papaizinho, Ele é aquele que zela por ti, é aquele que cuida de ti. Sabe quando tudo está fora do controle? Ele vem e diz: mas eu continuo no controle de todas as coisas. O mundo viveu nesses últimos 2 anos um grande rebuliço, só que Deus continua no controle de todas as coisas. O projeto de Deus não se limitou a nada, e você é o projeto de Deus. Jovem, eu falava com o presbítero Diogo ali no começo,
Vocês são o futuro da igreja. Porque vai chegar uma hora que o pastor, que eu e os jovens mais antigos, vai chegar um dia que, se nós não partirmos antes ou Jesus voltar antes, nós também um dia vamos jubilar, vamos parar, e vocês vão continuar. E sabe o que o Senhor espera dessa geração? Que seja uma geração de adoradores, porque Ele disse que Ele procuraria uma geração que o adorasse em espírito e em verdade. Você veio nessa noite adorar ao Senhor em espírito e verdade, ou você só veio nessa noite? Nós já louvamos tanto, nosso coração já ficou aberto, a palavra de Deus já nos traz a confiança de crer no Cristo. Pois então, entregue a tua vida a Ele verdadeiramente. Pastor, eu estou meio perambulando nos caminhos do Senhor, pois essa é a noite, como eu disse, de ter um divisor de águas na sua vida. Jesus, Ele não perambulou, Ele foi até o final. Coloque-se em pé.